tema do encontro é uma análise dos 30 anos da Constituição de 88. E procurando explorar os avanços, retrocessos e desafios. Eu vou procurar me concentrar num desafio que eu acho fundamental para a Constituição e que agora começa a aparecer e se tornar presente nos novos casos que têm sido levados ao Supremo, que têm chegado ao Supremo e que envolvem conflitos no ambiente virtual. Nesses 30 anos de Constituição, foram justamente os 30 anos que viram essa mudança do mundo físico para o mundo digital. Então, acho interessante a gente explorar e procurar entender o que está acontecendo, né? Pode passar. Bom, quando a gente olha, então, para o mundo digital e para a internet, nós estamos lidando basicamente com comunicação. Então, o primeiro passo é a gente entender o que a Constituição diz sobre comunicação, sobre expressão de ideias ou do pensamento em público. E a gente vai perceber que a Constituição tem um desenho que é todo voltado para uma concepção ainda que se procura resguardar, então é a possibilidade de compensação. Mas ela já aparece imediatamente com essa oposição entre direitos. Em segundo lugar, quando aparece o inciso 9 sobre a liberdade da atividade intelectual, artística, o primeiro aspecto é que se prevê a proibição à censura, né? Mas logo em seguida também é feito o contraste e é marcada a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Então, é interessante que no artigo 5º, toda vez que aparece a liberdade de expressão e a liberdade de atividade intelectual, ele aparece em contraposição com um direito que a ele pode se contrapor, que são os direitos da personalidade. E quando a Constituição, então, vai lidar com a liberdade de comunicação, é interessante notar também que a liberdade de comunicação é pensada em uma concepção, em um ambiente em que essa comunicação em público ela se dá por meio de organizações, né? Por meio de veículos ou de empresas de comunicação que vão dar voz ao indivíduo, seja para a transmissão de informações, e essas informações podem ser jornalísticas ou não jornalísticas. Assim, a Constituição divide os temas. Quando ela lida com informações jornalísticas, ela diz: não sofrerá nenhum embaraço. É algo mais fraco do que a previsão de que você não vai sofrer nenhuma restrição. E essa ideia de não sofrer embaraços é uma espécie de reconhecimento da informação jornalística como uma informação que já é regrada dentro de uma instituição, né? A mídia e as empresas de jornalismo, que têm uma lei própria, estabelecem uma série de requisitos ou critérios para controlar o conteúdo daquilo, que é informado, em particular, sigilo da fonte, a qualificação profissional daquele que vai transmitir a informação e as preocupações que estão ali no artigo 5º. Quando a informação é não jornalística, o alvo principal ali da Constituição está também em organizações. Uma das preocupações imediatas ali é a liberdade de propaganda, né? E aí que aparecem algumas previsões de restrição. Por exemplo, a propaganda deve informar sobre o malefício dos produtos. Existe a possibilidade, a previsão de restrição à propaganda de tabaco.
E um dispositivo interessante no sentido de que o Estado deve estabelecer os meios para que a pessoa e a família possam se defender do conteúdo que é transmitido por meio dessas organizações e que possa ser danoso. É interessante que não é o Estado que protege, mas o Estado fornece as condições pelas quais a família e a pessoa pode se defender. Tá? Mas o que é interessante? Quais são os pontos interessantes para notar nesse desenho constitucional, né? Primeiro, ela lida com a liberdade de comunicação como uma espécie de distribuição de direitos subjetivos. E direitos subjetivos construídos no modelo de propriedade, né? Ou seja, os indivíduos são proprietários da sua personalidade, e, por outro lado, eles são proprietários desse direito de liberdade de manifestação ou de liberdade de expressão, né? É uma espécie de identidade privada do indivíduo que se forma previamente à comunicação pública e que vai, então, em público e manifesta o seu pensamento, e esse pensamento é algo que é proprietário. E, por outro lado, a comunicação em público ela é mediada. Ela é mediada por organizações, né? Até basicamente ela é mediada por organizações que formam as diferentes mídias, né? E a mídia tem já esse nome que indica esse papel intermediário entre o indivíduo e uma organização que permite que essa comunicação se dê em público. Então, a preocupação, aquelas preocupações que aparecem no artigo 5º, que opõem personalidade e comunicação, se voltam principalmente para a capacidade dessas organizações de divulgar a informação de tal forma que ela possa, de algum modo, afetar a reputação. Volta um pouquinho. Mas, então, eu tenho sempre essa oposição de indivíduos perante organizações, uma preocupação em termos do direito à imagem perante uma organização que não só veicula, mas, de uma certa forma, e em grande parte, é responsável pela própria formação do conteúdo, e aí que vai ser veiculado, e aí a preocupação com as empresas jornalísticas, que tem uma série de regras para produção desse conteúdo, mas essas organizações participam da construção desse conteúdo, e é por isso que esses direitos são opostos ou a essas organizações, ou aos indivíduos entre si, ou então aos indivíduos perante o Estado e à organização perante o Estado. E eu tenho uma distribuição de direitos subjetivos entre esses atores. Agora o próximo. Então, o que eu queria, antes de trazer alguns desafios a essa construção, é tentar entender um pouco qual que é a raiz disso. De onde aparece essa construção em que existe uma espécie de distribuição de direitos subjetivos da qual eu sou proprietário. É importante a gente perceber que essa é uma construção que aparece na era moderna e é uma construção bastante abstrata, né? Nós tomamos ela como muito natural, mas existem alguns passos na construção da cultura ocidental que levam a essa convicção como algo natural, né? A primeira ideia importante é a ideia de que você tem uma identidade que se forma antes, se forma num ambiente privado e que depois ela é exposta ao público. E nessa exposição ao público é que ela merece a proteção, e a proteção do Estado em nome da honra e dos direitos da personalidade. Uma raiz dessa forma de pensar aparece no pensamento cristão, em particular na filosofia de Santo Agostinho, em que a busca, o conhece-te a ti mesmo,
Santo Agostinho, a busca pela sua identidade pessoal e pelo seu autoconhecimento, ele se dá num retiro. É o retiro que Santo Agostinho faz nas Confissões para buscar refletir sobre qual é a sua identidade à luz de uma inspiração divina, né? E à luz dessa inspiração divina aparece uma distinção interessante na obra de Santo Agostinho, tanto nas Confissões como na Cidade de Deus, que é a ideia de uma oposição entre o amor próprio, que é o amor ligado aos desejos carnais, à concupiscência, que é olhada de uma forma negativa, e a tentativa de reconstrução desse amor à luz de uma inspiração divina, de uma relação direta com Deus, em que eu busco então construir e desenvolver o amor de si, que é o amor não próprio dos meus desejos carnais, mas é o amor da pessoa enquanto participante da humanidade, né? É o amor ao próximo, que é algo forte no pensamento cristão, e portanto, no momento em que o homem alcança esse amor, a humanidade se desprende dessa concupiscência dos seus desejos individuais e carnais, é que eu me habilito a fazer parte da cidade de Deus, né? Então, a oposição entre a cidade dos homens e a cidade de Deus se dá nessa capacidade de desenvolver, a partir do amor próprio, o amor à humanidade. Então, aqui o que eu tenho é o ideal ético do santo, né? Um ideal ético em que o valor do indivíduo aparece na medida em que eu sacrifico a minha própria individualidade pelo outro. A ideia de um amor próprio é colocado como algo inferior, algo que deve ser superado. Na Renascença, esse ideal ético do pensamento cristão ocidental vai passar por uma revisão importante que corresponde à ascensão da burguesia e da valorização das relações de troca, né? A ideia é que o ideal deixa de ser o ideal do santo e passa a ser o ideal do homem honesto, né? O ideal do homem honesto é aquele que é honesto com relação aos seus próprios desejos e aos seus próprios impulsos, né? Aqui você tem uma revalorização do epicurismo, da vida privada, e a vida privada é justamente aquele espaço de realização pessoal, de construção da personalidade. Então, dentro desse ideal, aquele homem que é honesto consigo mesmo percebe que ele não está disposto a sacrificar os seus desejos em nome da humanidade, mas é que ele busca com razão esses desejos individuais, mas na medida em que esses desejos individuais também possam trazer vantagens ao outro. E nessa interação entre a busca dos desejos individuais, da satisfação das vontades próprias, a busca individual de cada um pelo amor próprio, pode se organizar de uma tal forma que gere um bem coletivo, um bem a todos. Mas eu preciso ser sincero com o reconhecimento desse amor próprio, e que é algo que pode ser bom, pode ser benéfico, tá? Toda a ética que vai servir de base para a forma de produção capitalista é construída em cima dessa ideia fundamental. Então, vamos passar para o próximo. E, por fim, eu tenho um outro momento marcante, importante na construção dessa ideia abstrata de que nós somos proprietários de direitos subjetivos, que aparece com o cogito de Descartes e depois com a filosofia kantiana, né? E a ideia aqui de racionalização daquele esforço de introspecção, que aparece também no pensamento cristão, na Idade Média,
parte de uma construção que vai reconhecer nessa individualidade, nesse espaço intelectual, de capacidade crítica, é o cogito do Descartes, né? Como o cogito do Descartes ele é construído em cima de um questionamento das nossas percepções sensíveis, né? Se houvesse um demônio capaz de me enganar em todas aquelas percepções sensíveis que chegam a mim, como eu posso ter certeza daquilo que efetivamente existe, né? E pensa, o homem na era moderna é um homem que é impactado pela Revolução Copernicana, né? Que provoca uma transformação completa das suas crenças e da sua confiança nas impressões, né? E o Descartes então procurava, eu preciso de uma base para o conhecimento humano que não dependa dessas impressões sensíveis. E aí aparece o cogito, né? Aquilo que eu posso ter certeza que existe é a minha capacidade crítica, a minha capacidade de pôr em questão, inclusive pôr em questão se essas impressões sensíveis elas são corretas, né? Isso significa reconhecer no intelecto uma espécie de uma substância diferente da substância dos elementos corpóreos ou da minha própria extensão corporal, né? Existe uma separação entre mente e corpo, e esse intelecto é concebido como uma res, como uma substância, tá? E esse é um passo importante. Essa substância, essa res intelectual que atua sobre a nossa extensão corpórea e é capaz então de movimentar nossas ações. Então o que eu tenho aqui é uma concepção, uma ontologia do homem como um ser dotado de um intelecto e uma extensão corporal em que meu pensamento determina a minha ação. Essa é uma ideia muito importante e que pauta toda a epistemologia, o conhecimento na era moderna, e vai ter uma influência importante no pensamento kantiano e na concepção do homem como um ser dotado de vontade autônoma, né? Aquilo que caracteriza o homem é essa capacidade de conhecer, raciocinar e tomar decisões olhando para as consequências do seu comportamento, né? Então, vamos olhar o próximo. Nessa concepção cartesiana e kantiana do indivíduo como ser autônomo, cada indivíduo é consciente e dotado de uma vontade livre e possui como primeiro item de propriedade a sua própria consciência e a sua própria extensão corporal, né? Aqui uma ideia importante também para pensar nos direitos de personalidade e para que vocês tenham uma ideia, essa concepção, separação mente-corpo cartesiana é uma ideia forte, muito influente no início da era moderna. Quando você lê, por exemplo, Locke, que é um justnaturalista e um pensador importante também na era moderna, o texto dele, do Locke, do segundo tratado sobre o governo, quando ele discute a justificação do direito de propriedade, ele começa usando o termo, não o termo property, para falar em propriedade, mas o termo propriety, ou seja, a primeira propriedade que eu tenho é a propriedade do meu intelecto e da minha capacidade de ação. E é na medida em que eu transformo os objetos por meio do meu trabalho e ao colocar a minha ação, é que eu estou justificado em lhe adquirir a propriedade. Então a ideia de propriedade como domínio, ela é recolocada em termos de propriedade do meu intelecto, né? E essa abstração ela é fundamental porque vai permitir com que
fazer com que aquele domínio sobre bens corpóreos, que é mais intuitiva, possa ser lida como um domínio sobre bens intelectuais. Em particular, eu vou poder falar em propriedade ou transpor uma ideia de propriedade para relações que são relações interpessoais, por exemplo, relações de obrigação. E o direito, dentro dessa ideia, vai passar, inclusive, a corporificar relações pessoais, por exemplo, títulos de crédito. Os títulos de crédito são formas de materializar e voltar a dominar, como elemento corpóreo, uma relação que é abstrata e que tem a ver com títulos sobre direitos, né? E esse título sobre direitos tem a ver com essa abstração. E essa abstração vai ser recolocada e reconstruída em diferentes aspectos do direito, de tal forma que eu penso numa propriedade, por exemplo, o autor, ele é proprietário da obra. E aqui você percebe uma ambiguidade interessante, porque quando alguém fala, eu sou proprietário desse quadro, né, eu tenho dois sentidos possíveis. Eu posso ser proprietário daquele bem que eu adquiri, ou eu sou o autor, né? Eu tenho um direito subjetivo pelo fato de eu ter criado, né? E é possível eu lidar com esses direitos na forma de um direito autoral, na medida em que ele é equiparado a uma espécie de propriedade. Tal como eu sou proprietário desse sapato, eu sou proprietário do meu direito de autor, o direito sobre a minha criação. Então, todas essas são abstrações que, se a gente parar para pensar, elas não são naturais, elas são construções, mas são construções que passaram a estar arraigadas na nossa forma de pensar. E nós não damos mais conta disso. A própria ideia de eu ser proprietário de um direito obrigacional, não, mas o direito obrigacional, na verdade, é uma relação minha com um outro. Como é que eu sou proprietário disso, excluindo o outro? Quando, na verdade, é uma relação que só é possível com o outro, né? A gente deixa de pensar nessas coisas porque tem uma espécie de fórmula que é construída por toda uma tradição cultural, né? E um aspecto interessante também, que eu já chamei a atenção, é a ideia de que a nossa identidade ela é prévia à socialização, e no momento que eu entro em relações dentro de uma comunidade, a concepção aqui é que nessas relações com outros indivíduos eu tenho contraposições, então, desses espaços de liberdade, né? A liberdade é tomada num sentido negativo, em que, primeiro, ela significa não impedimento pelo outro, e segundo, significa uma exclusividade minha de atuação naquele espaço que é meu, naquela res, naquela substância, e naqueles itens depois que se estendem da minha propriedade sobre o meu intelecto, essa propriedade abstrata, em todos os meus demais itens de propriedade, né? Essa propriedade, primeiro como uma liberdade negativa que ninguém pode acessar, e depois de tomar decisões por uma vontade livre e determinar como eu quero usar esses itens. Então, é uma liberdade negativa no primeiro momento e positiva no sentido de autonomia. E essa liberdade, ela existe em contraposição ao do outro, no sentido de que ela termina exatamente onde começa a liberdade do outro. Essa é uma ideia forte, na qual o nosso direito moderno é construído e que está refletida na Constituição, em particular, como eu procurei mostrar, está refletida nessa construção da ideia de liberdade de comunicação como algo oposto a essa liberdade, portanto, um direito proprietário sobre a nossa personalidade. Então, vamos passar. Bom, essa concepção começa a sofrer alguns desafios diante de algumas questões que são trazidas por questões contemporâneas, que envolvem conflitos no âmbito da internet ou no ambiente virtual, né? Então vamos pensar,
Primeiro, no direito ao esquecimento, que é tomado como um direito a um indivíduo, em nome da sua honra ou imagem, de retirar conteúdos que são comunicados, né? Retirar ou impedir que seja comunicado um determinado conteúdo. O caso que subiu agora para o Supremo, o ministro Dias Toffoli reconheceu repercussão geral por um caso que foi julgado no STJ, que envolvia um programa, muitos aqui talvez não conheçam, que são mais novos, um programa que chamava Linha Direta, que fazia reconstituições de crimes que tiveram muita repercussão na mídia no passado. E um dos programas da Linha Direta dizia respeito à Aida Cury, que foi estuprada e assassinada no Rio de Janeiro, e a família da Aida Cury, então, entrou com uma ação contra a Rede Globo, porque não queria uma indenização ou impedir essa transmissão desse programa, né? O STJ, nesse caso, eu tenho um caso típico que está dentro do modelo da Constituição, que é a oposição entre um direito individual e o direito da organização, né? Em veicular aquele conteúdo, e o direito à imagem e à honra. E assim foi colocado pelo ministro Dias Toffoli. Vocês podem ver, ele coloca, de um lado, a liberdade de expressão e direito à informação, de outro, a dignidade da pessoa humana. Agora, os casos interessantes que têm aparecido sobre direito ao esquecimento são casos que aparecem no âmbito da internet. E são pleitos diante do Google para que sejam retirados links que contenham imagens ou conteúdo que de alguma forma afetem a personalidade. E um caso interessante que foi julgado pelo STJ em 2012, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, é o caso da Xuxa, que pedia para retirar todos os conteúdos, todos os resultados de busca, todos aqueles links que ligassem a Xuxa àquele filme e as imagens, uma cena de pedofilia no filme, acho que chama Amor, Estranho Amor. E a análise da ministra Nancy Andrighi, ela, de uma certa forma, ela fica presa nessas categorias de oposição entre direitos, entre indivíduo e organizações, né? E agora, a grande novidade, a dificuldade que é gerada, que aparece ali naquela análise, é que o Google não atua propriamente como uma mídia. Não é ele que monta o conteúdo e divulga. Ele não intermedia. Na verdade, ele é uma plataforma na qual indivíduos se comunicam. Ele cria as condições pelas quais indivíduos se comunicam. Então, ele não tem uma responsabilidade, ele não atua na produção daquele conteúdo, mas ele é absolutamente fundamental para que aquele conteúdo seja encontrado. Então você tem uma dificuldade, um novo ator aqui, que não é propriamente uma organização midiática, que intermedia e ele próprio comunica, mas ele permite que a comunicação se dê entre os indivíduos. E aí aparece uma dificuldade importante. A ministra considera que o Google ele é importante para a comunicação, ele é fundamental para a comunicação, e então decide que a liberdade de comunicação e informação prevalece sobre a honra e a imagem da Xuxa, no caso. Agora, num momento que parece, de uma certa forma, contraditório, ela diz que o direito à imagem e à honra da Xuxa deve ser oposto ao site que veicula a imagem. Bom, mas se isso é verdade, então não é verdade que direito à comunicação, à liberdade de comunicação, prevalece sobre a imagem e a honra, porque pelo que ela dá a entender, o STJ dá a entender, né? Quando eu opuser ao site que veicula, então prevalece a honra, né? E o que é
Mas o que é curioso é que, para a Xuxa, opor-se a esse ou aquele site é absolutamente ineficaz, porque na medida em que eu derrubo um, aparecem outros. E o grande problema está nessa ferramenta tecnológica que é disponibilizada pelo Google, que permite com que você encontre, né, aquela imagem e, na verdade, passe a relacionar com o item de busca Xuxa imagens de pedofilia. Então, o problema não está propriamente na imagem que é veiculada, mas o problema está em uma ferramenta tecnológica que permite uma construção de um espaço público no qual a identidade de um indivíduo, a Xuxa, ela é construída em conjunto com a mensagem de pedofilia. É um problema muito diferente, né? E o próprio direito ao esquecimento, ele é visto como um direito, um reflexo do direito à privacidade. Porém, o que se discute ali é a possibilidade, o poder que é dado a um indivíduo em entrar nessa esfera pública e retirar informações, né? Portanto, isso faz parte da forma pela qual cada indivíduo pode se expressar nesse ambiente de comunicação e pode determinar ou influenciar as informações que digam respeito ao seu nome. Tá? Então, não é propriamente direito à privacidade, ele está mais ligado à liberdade de expressão propriamente do que privacidade. Então, nesse caso, eu teria uma oposição entre a liberdade de expressão e a liberdade de expressão. No fundo, eu estou tratando de liberdade de expressão. E aquela construção de oposição entre personalidade e liberdade de expressão não funciona mais. Também não funciona a ideia de que a comunicação se dá por organizações. As organizações que são procuradas, elas não são parte da construção daquele conteúdo de informação. Elas simplesmente constroem um espaço público, mas não comunicam. Como é que eu lido com isso? Então vamos ver o próximo. Tem uma série de outros problemas na internet e no ambiente digital que aparecem, que surgem e que trazem desafios parecidos, que quebram essa ideia de liberdade como oposição de direitos subjetivos e o papel dessas mídias ou organizações. Por exemplo, diferentes manifestações de economia compartilhada, tá? Em que existe uma cooperação entre pares para a produção de bens ou para o desenvolvimento de atividades ou serviços, né? Por exemplo, software livre, não sei quantos de vocês já ouviram ou conhecem minimamente como funciona, né? Mas o software livre é uma forma de produção de software e de licenciamento de software que permite ao licenciado. Software livre não é software gratuito, é uma licença que permite ao licenciado ler o código-fonte, né? Não só executar na máquina o programa, mas ler o código-fonte, alterar e produzir derivações. E nessa produção de derivações, o direito autoral, que equipara o software a uma obra literária, traz como solução o seguinte: o autor da obra derivada é proprietário da sua derivação, e essa derivação, então, pela ideia de liberdade, de autonomia da vontade, ele é livre para dispor e para licenciar da forma pela que ele quiser. Agora, existem licenças de software livre que incluem o dever de reciprocidade. O que significa isso? Pelo dever de reciprocidade, aquele autor da obra derivada, ele é obrigado a licenciar o software de maneira livre. Então, ele não pode tornar aquilo proprietário. E isso traz algo novo para o direito, porque agora eu também perco essa contraposição de direitos subjetivos e de uma autonomia da vontade, na medida em que eu participo de uma obra colaborativa, né? E eu tenho que participar dela
licenciando de forma livre nesse mesmo modelo. O streaming e o Uber, por exemplo, ele tem sido enfrentado na jurisprudência com tentativas, no direito, pelos operadores jurídicos, com tentativas de enxergar, seja no Uber, seja no Spotify, aquela organização intermediária que é responsável pelo conteúdo. Mas, na verdade, eles disponibilizam tecnologias em que os pares interagem e se comunicam. Não é propriamente uma organização que controla e determina aquele conteúdo. E as tentativas são de enxergar, por exemplo, no Uber, um empregador. Mas o Uber não é propriamente um empregador, é uma tecnologia. E são essas as tensões e as dificuldades, e o direito ele tem que lidar com aquelas ferramentas que são disponíveis, e são ferramentas que foram construídas no mundo físico e num mundo em que eu tenho indivíduos e organizações. Então é dessa forma que os novos conflitos que aparecem tentam ser encaixados. A gente pensa naquelas caixas que já existem, né? Mas essas caixas não se encaixam muito bem para aquilo que está acontecendo. Tá? As redes sociais são um outro exemplo de uma figura que aparece, nova, né? A jurisprudência, tanto em relação ao Google como em relação ao Facebook, olha os usuários como consumidores. Na relação com a mídia, né, tradicional, nós somos consumidores. Mas em relação ao Google ou a uma rede social, nós fazemos parte da produção do conteúdo, né? O Facebook é construído com as postagens dos seus membros, né? E, portanto, aquilo nada mais é do que uma plataforma para comunicação e interação. Portanto, há uma quebra daquele modelo, o que faz com que a gente tenha que repensar toda a estrutura que está por trás dessa concepção de liberdade como autonomia individual e não impedimento, que estrutura o direito moderno, estrutura a nossa Constituição, estrutura em particular, como eu mostrei, a liberdade de comunicação na Constituição. Agora, será que essa é a única forma de pensar e conceber a ideia de liberdade? E aí é interessante a gente resgatar, será que sempre foi assim? Na verdade, essa construção moderna é uma construção relativamente recente, tem 300 anos, não? Na antiguidade, essa ideia do homem como um centro decisório, capaz de determinar suas ações, ou a própria ideia de pessoa, era uma ideia estranha, né? Então, passa para o próximo. A Hannah Arendt tem um livro muito interessante que chama A Condição Humana, em que ela traz alguns insights que são absolutamente reveladores, né? Ela chama atenção para um equívoco de tradução na ideia do homem como um animal social, nos pensadores gregos, ou o homem como um animal racional. E ela nota que existe um equívoco de tradução do grego e da forma como ela é traduzida pelos pensadores modernos, que olham ali no logos racional, quando na verdade logos tem a ver com voz, e leem o social porque pensam numa estrutura de organização social, quando na verdade a tradução correta seria que o homem é um animal político. E o que isso quer? O que isso quer traduzir, né? A ideia de que na Grécia antiga existia uma concepção absolutamente diferente entre a relação do espaço público e o espaço privado. Se, como eu mostrei na Renascença, na Era Moderna, o espaço privado é o espaço de realização pessoal, na Antiguidade, o espaço de realização pessoal é o espaço público. O espaço privado é o espaço onde os indivíduos não são livres. Ali
prevalece as relações de hierarquia, a relação de força, e é onde a gente está preso às nossas relações vitais, às nossas necessidades vitais, às necessidades de sobrevivência. É no espaço público que o homem é capaz de desenvolver suas virtudes e suas aptidões. É nesse espaço político em que ele tem voz que o homem se diferencia. Agora, somente tem acesso não são todos que têm acesso a esse espaço político na Grécia Antiga. E por isso essa expressão de que o homem é um ser político marca, por exemplo, os escravos não tinham acesso a esse espaço político. Em termos de condição humana, isso significa que os escravos eram uma espécie de classe sub-humana, né? Então você vê a importância da concepção daquilo que é homem. É o homem livre, mas livre não é aquele livre no seu espaço privado. Livre é aquele que tem condições de igualdade e tem voz no espaço público. E dentro desse espaço público, ele é capaz de se diferenciar ao buscar a sua excelência. A própria identificação, hoje a identificação nossa tem a ver com a nossa relação privada. Nosso nome é o nome, o sobrenome que indica a nossa família, nosso espaço privado. A Grécia Antiga, por exemplo, você tem o Tales de Mileto, Diógenes, o cínico, que tem a ver com a forma pela qual, ou ligada à profissão, tem a ver com o papel que você desempenha nesse espaço público, que é o espaço da ágora, né? É o espaço onde a individualidade é construída. Isso significa que a individualidade ela não é formada antes e depois vem a público e por isso precisa se proteger. A individualidade ela é construída no espaço público. É uma noção absolutamente diferente. E, de uma certa forma, o ambiente virtual guarda uma série de semelhanças com essa característica da ágora. Afinal de contas, quando nós entramos no ambiente virtual, nós nos libertamos daquelas nossas necessidades vitais, físicas, e entramos num espaço que, pelo menos numa primeira análise, nós somos iguais. Temos a possibilidade de nos comunicar, e é um espaço em que as identidades são construídas por meio dessa interação comunicativa, né? Eu me identifico, na verdade, com aquele perfil que é construído numa rede. Eu me identifico não só com aquilo que eu comunico, mas com aquilo que é comunicado sobre mim, com os likes, com os comentários. E aí uma preocupação muito grande sempre, eu manifesto, eu quero saber se aquilo recebeu tantos likes, e na medida em que eu recebo essa confirmação ou essa aprovação social, isso de uma certa forma determina minhas ações futuras, e dessa forma eu construo uma identidade dentro de um espaço público. E o interessante é que no ambiente digital eu tenho não só uma ágora, mas eu tenho várias ágoras. Eu tenho diferentes provedores de ágoras, né? Cada rede social ou cada ambiente tecnológico que me disponibiliza, eu tenho então a possibilidade de desenvolver uma personalidade nesse ambiente de comunicação. Então, talvez nós estejamos diante de uma nova noção de liberdade, e talvez a gente precise entender melhor qual que é essa nova noção de liberdade que está em jogo, para que a gente possa lidar juridicamente com esses conflitos no ambiente virtual, em que eu não consigo encontrar contraposição entre direitos subjetivos e não consigo encontrar organizações diante das quais eu oponho o meu direito. Tá? Então, vamos passar para o próximo. Quando a imagem é do Luiz de Pirandello, ele tem um livro muito interessante. Todas as obras deles têm a ver com esse questionamento da identidade, mas uma em particular, Uno Nessuno Centomille, é um livro
em que o personagem principal começa o livro com a esposa do personagem principal, comenta que o nariz dele é um pouco inclinado. E ele nunca tinha percebido isso. Ele olha no espelho e confirma que realmente é um pouco inclinado, e ele passa a entrar numa paranoia sobre, afinal de contas, eu não sei quem eu sou, e quem eu sou, na verdade, eu preciso conhecer como eu sou visto pelo outro, mas ele mesmo não consegue se colocar na posição do outro para se ver, porque toda vez que ele faz isso, ele deixa de ser espontâneo e ele deixa de ser ele. Então tem uma discussão muito interessante sobre como a construção da minha própria identidade tem a ver com a forma pela qual eu entendo que eu sou compreendido pelos outros, que é uma ideia muito atual quando a gente pensa nessas redes sociais. E uma coisa interessante para a gente notar é que a própria ideia de espaço virtual é uma metáfora, e é uma metáfora que nós utilizamos para tentar entender nossas relações na comunicação pela internet. Porque, afinal de contas, não existe propriamente um espaço. Volta um pouquinho. Não existe propriamente um espaço. O espaço já é uma noção física, né? O que existe são redes de relações de comunicação. Nós nos comunicamos. São vários computadores interligados em que indivíduos se comunicam, né? E o pressuposto da comunicação, para que uma comunicação tenha sucesso, é que haja a participação do outro e uma cooperação na finalidade da comunicação. Para que a comunicação funcione bem, os dois que se comunicam têm que cooperar por uma determinada finalidade. E essa cooperação tem que ser recíproca. Portanto, e os valores que estão por trás nessa construção são igualdade, portanto é uma relação horizontal de reciprocidade, não de hierarquia, e igualdade de voz, de competência para poder dizer e liberdade para poder dizer e se comunicar. E a identidade, a individualidade, ela é construída nessa relação de comunicação, tá? Então pode passar para o próximo. Bom, tem um constitucionalista alemão, que é um hegeliano, que é o Dieter Suhr, e ele tem um livro muito interessante que é o Entfaltung der Menschen durch die Menschen. Na verdade, aqui é o florescimento do homem por meio do homem, né? Não contra o homem, em que ele traz uma série de ideias interessantes sobre a constituição dos direitos humanos como algo que se dá numa espécie de Spiegelsaal, que é uma sala de espelhos, né? A construção, como o florescimento individual, ele depende dessa sala de espelhos, os direitos humanos têm que ser pensados de uma forma coletivística, não de uma forma individualista. E um aluno, um discípulo do Dieter Suhr, que é um juiz, acho que agora já está aposentado, do Tribunal Constitucional Alemão, é o Wolfgang Hoffmann-Riem. E ele, num caso recente, e alguns trabalhos interessantes também sobre interpretação constitucional em casos envolvendo o ambiente virtual, de uma certa forma, ele incorpora e traduz essa ideia de que a formação, o florescimento individual, ele é um florescimento por meio de e não contra. Ele desenvolve alguns conceitos interessantes. Na verdade, o direito à autodeterminação informacional ele aparece antes, né? Apareceu na década de 70 na doutrina alemã, e depois é reconhecido num caso do Tribunal Constitucional, que é o caso do censo, né? A ideia era que o Estado foi fazer um censo na Alemanha, e os indivíduos passaram a questionar qual que era a finalidade daquela informação. A preocupação estava com os sistemas computacionais que poderiam descontextualizar e usar para finalidades outras aquela informação por meio do processamento computacional. Isso apareceu, então, muito antes na Alemanha, e aí foi
por meio disso, nesse caso do censo, o tribunal estabeleceu limites à utilização daquela informação, que foram a base da construção da legislação de proteção de dados, e depois o General Data Protection Regulation, que hoje, a nova edição desse documento entrou em vigor recentemente. A ideia que está por trás da proteção de dados não é propriamente esse resguardo, esse retiro, né? Falar em proteção de dados significa não ter acesso a dados. Hoje isso é absolutamente impossível, né? Seus dados estão disponíveis. A proteção de dados tem a ver menos com proteção daquele retiro, o direito de ser deixado em paz, né, numa das formulações, mas tem mais a ver com expressão, com capacidade de eu vir ao ambiente em que essas informações estão trocadas e controlar as finalidades pelas quais ele é usado. E aí o tribunal falou e criou um novo direito subjetivo que chamou de direito à autodeterminação informacional, tá? Que está mais alinhado com aquela ideia de participação na ágora, está mais próximo disso. E um último caso, esse foi uma decisão do próprio Wolfgang Hoffmann-Riem, em que ali ele buscou construir a ideia de um direito, não um direito oposto a organizações, mas um direito à confiabilidade e integridade dos sistemas computacionais, que é uma ideia, uma espécie de direito que depois passou a ser chamado na Alemanha de IT-Grundrecht, ou seja, o direito à tecnologia da informação. É uma espécie de direito à tecnologia, que de uma certa forma tenta lidar com aquela dificuldade do que nós fazemos com o Google, que não é uma mídia que comunica, mas é uma simples plataforma, é uma tecnologia que é disponibilizada. A ideia aqui é que nós temos que pensar como lidar com esses novos atores que aparecem, porque de uma certa forma, muito embora esses atores não produzam conteúdo, eles disponibilizam esse espaço público de comunicação. E nós temos, quer dizer, o Estado tem que se preocupar sobre a forma pela qual esse espaço de comunicação se constitui. Mas ele não é um direito contra um ou em nome do outro. Ele tem a ver com uma preocupação com a própria tecnologia, né? E de uma certa forma, essas decisões do Tribunal Constitucional Alemão ainda estão dentro e estão construídas dentro da linguagem moderna de direitos fundamentais, mas que talvez estejam chegando já a um esgarçamento. Talvez não dê mais para falar propriamente em direitos, essa abstração em distribuição de direitos e alguns fundamentais que devem ser garantidos pelo Estado. A própria tecnologia, muitas vezes, por exemplo, a criptografia de ponta a ponta, ela substitui o Estado. Então nós temos que lidar agora não só como Estado, como garantidor, mas a tecnologia como garantidora. E talvez se vá caminhar como desafio até uma superação dessa ideia de direitos fundamentais com o Estado como garantidor. Então, essa nova noção de liberdade como reciprocidade e essa própria superação, muitas vezes, do Estado pela tecnologia, trazem um desafio importante para o direito constitucional atual. Muito obrigado.